O Der Klassiker, tradicional clássico do futebol alemão entre Bayern Munique e Borussia Dortmund, agitou a 24ª rodada da Bundesliga no último final de semana e, como já era previsto, os bávaros derrotaram os aurinegros por 4-2 na Allianz Arena de virada. Isso mesmo, o Borussia Dortmund chegou a abrir 2-0 de vantagem no marcador. O Borussia Dortmund, aliás, que começou o clássico com tudo, indo para cima do Bayern, sufocando a saída de bola dos bávaros, marcando com suas linhas bem altas. E até por essa razão, o Borussia chegou a abrir 2-0 no placar, com 2 gols do atacante Erling Haaland, sempre ele, o goleador máximo da equipe. Todavia, bastou os aurinegros abrirem essa boa vantagem de 2-0 no marcador para que os bávaros despertassem na partida e, a partir daí, o atual campeão alemão, europeu e mundial colocou as coisas nos seus devidos lugares. Virou a partida para 4-2 com destaque para Robert Lewandowski, o melhor jogador do mundo, foi autor de um hat-trick no Der Klassiker, e também a Joshua Kimmich, que mais uma vez realizou uma excelente partida no meio-campo do Bayern de Munique. E com mais essa vitória, o Bayern de Munique manteve-se na liderança da Bundesliga, enquanto o Borussia Dortmund caiu para a 6ª posição na tabela do campeonato alemão. A propósito, o Borussia Dortmund vem sofrendo as consequências das péssimas escolhas tomadas pela diretoria do clube aurinegro, que começou a temporada já de maneira errada, com Lucien Favre no comando técnico da equipe. A gente sabe muito bem que o Lucien Favre, ex-treinador do Borussia Dortmund, terminou a temporada 19/20 em baixa no clube. O trabalho do treinador suíço era bastante questionado na época por conta do pífio futebol apresentado pelo Borussia Dortmund sob a sua batuta, e mesmo assim a diretoria do Dortmund manteve Lucien Favre no comando técnico do time, iniciando a temporada com o técnico suíço no cargo, o que acabou sendo um grande erro por parte da diretoria. Tanto é que Lucien Favre acabou sendo demitido meses depois, no mês de dezembro, no dia 13 de dezembro mais especificamente. Lucien Favre acabou sendo demitido após a vexatória derrota do Borussia Dortmund frente ao Eintracht Frankfurt por 5-1 em pleno Signal Iduna Park. Acontece que, após a demissão de Lucien Favre, que foi bastante comemorada por boa parte da torcida do Borussia Dortmund, a diretoria aurinegra cometeu outro grande erro, visto que ela não sabia quem contratar para suceder Lucien Favre à frente do Dortmund. No verão passado, alguns nomes foram extremamente atrelados ao Borussia Dortmund, como são os casos de Erik ten Hag, técnico do Ajax, o próprio Niko Kovac, que trabalhou no Bayern de Munique e acabou aceitando a oferta para comandar o Mônaco no último verão. O nome desses dois treinadores acabaram sendo bastante especulados pelos lados do Signal Iduna Park. No entanto, como eu citei há pouco, o Borussia decidiu manter Lucien Favre no comando do time, e assim que o treinador suíço deixou o clube alemão, esses nomes voltaram a ser falados, porém é importante salientar que ambos estão com contrato em vigência, o que dificultaria uma ação do Borussia Dortmund para contratá-los, visto que os aurinegros teriam que pagar multas rescisórias, algo que estava totalmente fora de cogitação para o Borussia Dortmund. E ao estudar o mercado, a diretoria do Borussia Dortmund chegou à conclusão de que Marco Rose seria o nome ideal para assumir a equipe. Em contrapartida, vale lembrar que o Marco Rose também está trabalhando no momento. Ele tem contrato válido até junho de 2022 junto ao Borussia Mönchengladbach. E por essa razão, após meses de negociação, a diretoria do Dortmund acabou aceitando a hipótese de aguardar Marco Rose até o final da temporada, ou seja, ele comandará o Gladbach até o término da temporada 2021, até porque o Borussia Mönchengladbach está disputando a Champions League. Então o Marco Rose não quer abandonar o time no meio do trabalho. Quer dizer, a cúpula diretiva do Borussia Dortmund, através do CEO Hans Watzke e dos ex-jogadores que também compõem a diretoria de futebol do clube, como são os casos de Michael Zorc e Sebastian Kehl, esse trio aí acabou cometendo um enorme equívoco ao promover o interino Edin Terzic, que já trabalhou nas categorias de base do Borussia Dortmund e era auxiliar de Lucien Favre
no time principal, já que indiretamente eles acabaram jogando no lixo a temporada 2020-2021 e todo esse combo, esse pacote de erros aí cometidos pela diretoria do Borussia Dortmund, ou seja, a manutenção do Lucien Favre no comando técnico da equipe após o término da temporada 19-20, depois demitir o treinador suíço em meio à temporada sem nem ao menos saber quem seria o sucessor dele no comando técnico do time e posteriormente promover o interino Edin Terzic, de apenas 38 anos de idade, para comandar o Borussia Dortmund no restante da temporada, tudo isso deve implicar na ausência do Borussia Dortmund na próxima edição da UEFA Champions League. Caso isso realmente venha a ocorrer, seria um enorme desastre para o Borussia Dortmund, sobretudo por conta do orçamento do clube. A gente sabe muito bem que os clubes que participam da UEFA Champions League recebem uma bolada da UEFA por conta de sua presença no torneio continental, e caso isso não aconteça, a saúde financeira do Borussia Dortmund estaria ainda mais prejudicada a partir da próxima temporada, ainda mais em tempos de pandemia. Não é verdade? Onde o dinheiro proveniente das bilheterias acaba não entrando nos cofres dos clubes, e o Borussia Dortmund é um clube que sofre muito com isso, até porque o Borussia coloca 80 mil pessoas por jogo no Signal Iduna Park, então ele acaba sendo bastante afetado economicamente por causa da pandemia, e a não classificação do Borussia Dortmund à próxima edição da UEFA Champions League causaria danos enormemente drásticos ao clube alemão, a ponto de o clube ter que se desfazer de alguns atletas na próxima temporada, ter que negociar alguns de seus jogadores, e aí entram nesse pacote aí os principais jogadores do Borussia Dortmund na atualidade, como são os casos, por exemplo, do Erling Haaland, um jogador que tem mercado. Os principais clubes do velho continente sonham com o atacante norueguês. Podemos usar como exemplo até o Manchester City, clube pelo qual o pai de Erling Haaland jogou durante a sua carreira como atleta profissional, carreira essa que acabou sendo interrompida de maneira precoce devido a uma entrada do volante Roy Keane no clássico entre Manchester United e Manchester City, o Manchester Derby, que ficou marcado de forma negativa na carreira de Alf Inge Haaland, o pai de Erling Haaland. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que a família Haaland tem um vínculo ligado ao Manchester City que pode sim servir como um atrativo para que o Haaland defenda as cores do Manchester City já na próxima temporada, por que não? O mesmo podemos dizer em relação a Jadon Sancho, que também desperta o interesse de muitos clubes. Na última janela de verão, por exemplo, o Manchester United ofereceu um caminhão de dinheiro para contratar Jadon Sancho, porém o Borussia Dortmund fez jogo duro e acabou não negociando o atleta inglês, algo que pode mudar a partir da próxima janela de transferências. E o Borussia ainda tem outros jovens talentos em seu elenco, como é o caso, por exemplo, de Jude Bellingham, que vem realmente dando o que falar aí nesse seu início de carreira, tem um futuro extremamente promissor e pode também acabar deixando o Borussia Dortmund caso o clube alemão não consiga uma vaga no G4 da Bundesliga. Bom, e para você ter um pouco mais de noção de como se encontra a tabela da Bundesliga em sua 24ª rodada, a gente pode dar uma olhada aí, lembrando que a Bundesliga é composta por 18 clubes, ou seja, são 34 rodadas disputadas no campeonato alemão, o que significa que restam aí 10 rodadas para o término do torneio. No momento, o Bayern de Munique lidera a tabela com 55 pontos, 2 a mais que o RB Leipzig, que vem em segundo lugar. Na minha opinião, esses dois clubes aí já têm vaga assegurada na próxima edição da UEFA Champions League. As duas equipes brigam diretamente pelo título do campeonato alemão e existe um hiato que separa Bayern de Munique e RB Leipzig dos terceiro, quarto, quinto e sexto colocados aí da Bundesliga, já que o Wolfsburg aparece na terceira posição com 45 pontos, o Eintracht Frankfurt na quarta posição com 43 e o Bayer Leverkusen com 40 na quinta posição, seguido do Borussia Dortmund com 39 pontos.
eu acredito que essas 4 equipes, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, brigarão pelas 2 vagas restantes no G4 da Bundesliga. E eu colocaria como principais candidatos a conquistar essas 2 vagas o Wolfsburg, de Oliver Glasner, e o Eintracht Frankfurt, de Adi Hütter, tendo em vista que ambos vêm realizando uma excelente temporada na Bundesliga. O Bayer Leverkusen do técnico Peter Bosz é outro forte candidato a conquistar essa vaga, ele está a apenas 3 pontos do Eintracht Frankfurt, por isso eu diria que o Borussia Dortmund tem 3 fortes concorrentes na briga pelas 2 vagas restantes na próxima edição da UEFA Champions League. Contudo, de nada adiantaria ao Borussia Dortmund encerrar a temporada 2021 erguendo o caneco da Copa da Alemanha, porém de fora da próxima edição da UEFA Champions League. Isto é, hipóteses nada improváveis na atual situação do clube alemão. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!